Aí ela fez os bolinhos no pote, eu lembro que foram 25 bolos foi? 25 bolinhos. E eu botei no isopor, ela com o carrinho de bebê da minha filha empurrando e eu vendendo. E a gente saiu andando e vendendo. Na rua? No bairro? Na rua. De porta em porta. De porta em porta. Passava alguém e eu sempre gostei de vender. Não, né? E vender não, ajudar o cliente a comprar. Exatamente. E nesse dia a gente vendeu tudo. E se a decisão mais difícil da sua vida for exatamente a chave que Deus precisa para abrir as portas do seu sucesso? Neste episódio do LukeCast, Leandro e Roberta, fundadores da confeitaria Ágape, abriram um jogo sobre os bastidores reais de construir um negócio a dois. Eles revelam o peso de largar a segurança do emprego, os dias de incerteza, o frio na barriga e a força inabalável da fé que sustentou cada passo dessa jornada. Não é apenas sobre confeitaria, é sobre resiliência, parceria e propósito. Assista agora esse episódio no canal e prepare-se para se emocionar e transformar sua visão sobre empreendedorismo. Agora, vamos para o episódio. Estamos começando mais um episódio do LukeCast, é o episódio de número 53. Já desisti de falar esses números, 53º, eu vou aprendendo. Estou recebendo aqui um casal, é o terceiro casal que eu recebo aqui no LukeCast. E sempre que tem casal, tem muito assunto, né? Já são 3 pessoas conversando aqui. Eles têm 12 anos de confeitaria e há 5 meses abriram a sua loja física. São os pais da Ana Laura. Eu tenho a honra de estar recebendo aqui o Leandro e a Roberta da confeitaria Ágape. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e por ter aceito o nosso convite meio que em cima da hora, né? Mas eu tenho uma lista de pessoas que eu quero convidar para trazer aqui. E juro para vocês, quando eu peguei a minha lista, eu tava viajando semana passada, eu tava em São Paulo na feira e, cara, geralmente eu convido uma semana antes as pessoas. Só que a feira foi muito corrido, cheguei já na sexta-feira, muita coisa, fim de mês, sabe? Quem é vendedor sabe como é que é a luta. E eu disse, meu Deus, esqueci de fazer o convite formal. E eu acho que eu vi alguma coisa no Instagram de vocês. E vocês estavam na minha lista de convidados. Eu digo, foi Deus que... Eu não tenho outra explicação. Sempre ele. Não tem outra explicação. Foi Deus quem me fez fazer o convite a vocês, porque alguma coisa daqui vai servir para alguém que está assistindo. Eu sempre digo aqui, o LukeCast é uma ferramenta de impulsionar as pessoas, de tocar, ou até de transformar a vida das pessoas. Idealizei esse projeto há muito tempo atrás, que eu queria escrever um livro contando as histórias das confeiteiras, dos confeiteiros, né? Do pessoal da confeitaria. Mas aí veio a tecnologia, inventar esse tal de podcast. E ninguém melhor para contar as suas histórias do que a própria pessoa. Coisa boa. Não é isso? Então, muitíssimo obrigado por vocês terem aceito esse convite. Meio que de bate pronto. E vamos começar do começo. Eu sempre digo que vocês não escolhem a confeitaria. A confeitaria é quem escolhe vocês. E quando é que essa história de confeitaria chegou na vida de vocês? Foi primeiro com o Leandro, primeiro com o Roberto? Foi primeiro com o Roberto, primeiro com o Leandro? E como é que chegou hoje e se criou a confeitaria Ágape? Começou como isso e quando? Pode até parecer um jargão, mas começou com os dois. Com os dois? Foi com os dois. Foi em meio à tempestade, em meio a dificuldades. E foi meio que um escape, né, nega? Sim. Foi meio que um escape, onde eu trabalhava já não estava dando para manter a nossa vida, vamos dizer assim. Tá. E aí, essa garota entrou em cena, né? Sim. Desde nova eu sempre gostei de
fazer doces, Tá. né? Sempre fiz trufas, porque assim, eu vim de uma família que gostava muito de festa. De festa. É. Mas tinha alguém de confeitaria? Não, minha mãe Tá. sempre gostou de fazer salgados. Ela sempre trabalhou muito bem Entendi. na cozinha e ela, desde pequena, fazia os salgados de festa, pegava encomendas. E daí eu comecei também a despertar, fazer bolos em casa, Tá. mas não era nada profissional, né? Só pra gente lanchar. E quando eu me casei com o Leandro, que a gente teve nossa filha, a gente teve realmente um desafio, Entendi. né? Que foi quando as finanças começou a dar aquele aperto e a gente vai precisar fazer alguma coisa. E como toda mãe, né, que começou aquela de mêsversário. Tá, Aí tá. foi quando eu Pô, a melhor iniciei. invenção da vida foi mesmo essa. Aí foi quando eu iniciei os mêsversários da Ana Laura. E daí ele disse, você tem um jeito de fazer bolo decorado. O primeiro cliente de vocês foram vocês mesmos. Foi. A Ana Laura. Foi no a caso. Ana Laura. Era bom a gente vender, né? Eu disse. Aí ela ficou naquela, mas deu aquela louca em mim. No outro dia eu já cheguei com tudo, que eu não sabia nem que tudo era esse, né? Aí cheguei com farinha, cheguei com um bocado de farinha. Que é isso, os bolinhos, uns potezinhos. E aí ela deu conta. A ideia foi de um dia, no outro dia você já... Foi. Eu tinha que resolver, porque tava apertando. Ou resolvia. Cara, a confeitaria, vamos lá. A confeitaria, eu já sentei com muita gente aqui. Então, você imagina 53 episódios. Teoricamente, 53 pessoas aqui. Para muitas pessoas, a confeitaria começou por necessidade. Ótimo, e nada contra e tudo certo com relação a isso. Raro as pessoas que estavam na sua zona de conforto e dizem assim, vou parar tudo que eu tô fazendo agora e eu vou pra confeitaria aventurar. E é quando eu digo que a confeitaria ela tem um poder de transformação, né, e mudança na vida das pessoas tão forte, igual que ela fizeram na vida de vocês, né? De uma necessidade, quer dizer, para vocês a confeitaria ser um complemento de renda. Isso. Que eu tô entendendo. Só você trabalhava e você não trabalhava. Não era CLT, alguma coisa do tipo. Não. Então vocês viram a necessidade de ter alguma coisa. É isso. Aí você teve a ideia, no outro dia executou. Sim. Foi nem, Sem cardápio, já sabia o que ia fazer. Não, a gente não sabia nem o que era confeitaria, pra falar a verdade. Adoro. Se chamava fazer bolo, né? É. Ela faz bolo. Nem boleira existia o nome, eu acho. Nem cliente. Aí ela fazia bolo. Não, nem cliente. Não tinha nada. Nada. Não tinha nada. Aí ela fez os bolinhos no pote, eu lembro que foram 25 bolos, foi? 25 bolinhos. E eu botei no isopor, ela com o carrinho de bebê da minha filha empurrando e eu vendendo. E nesse dia, isso a gente morava no Clima Bom, né? Clima Bom. A gente morava no Clima Bom e a gente saiu andando e vendendo. Na rua? No bairro? Na rua. De porta em porta. De porta em porta. Passava alguém e eu sempre gostei de vender. Não, Né? E vender não, ajudar o cliente a comprar. Exatamente. E nesse dia a gente vendeu tudo. E aí a luz apareceu. Poxa, dá certo. E aí iniciou o que não era nem a confeitaria Ágape, né? Era só Leandro e Roberto e seu bolo de pote. Só tinha um produto. Só. No início. Começou com bolo de pote. Começou vendendo um, vendendo dois, e o pessoal foi gostando. Entendeu? Pra você ter a ideia, ela nunca fez um curso de confeitaria. Autodidata. Ela foi tipo caldo de cana, foi no aperto. Ela Indo tentou fazer um fazendo. curso, ela fez um curso, né? Pra não dizer que ela não fez, ela fez um, mas não Básico. ensinou aquilo que a gente almejava. Poxa, quando sair desse curso, a gente faz um bolo. Ela vai fazer um bolo. Mas não Conta foi um assim. pouco. Fala como foi. Mas não foi assim, né? A gente acha que assim, vou fazer o curso e vai mudar tudo, né? Vai me levar, mas não foi, né? A gente teve muitos desafios, né? Quando eu comecei a fazer os bolos, saí do bolo de pote, fui para os decorados, tive muitos prejuízos, né? Porque a estrutura do bolo não era, né, das mais, né? E os clientes me diziam, o bolo... Porque eu não tinha um refrigerador, era a geladeira de casa, bem pequenininha. Meu Deus. Então, eu fui descobrindo
com o tempo. Não sabia nem que era um prensar um bolo, né? Eu não sabia nem o que era um prensar, então era fazendo, montando, e quando o cliente pegava o quê? Caía o bolo, desmoronava. E assim, ela E eu ficava, tipo, nervosa. Eu digo, e agora, o que é que a gente vai fazer? Né? Porque o cliente quer o bolo inteiro. Sem dúvida, mas eu tenho certeza que isso ajudou muito a vocês. Porque assim, vamos imaginar, vamos me colocar no lugar de vocês aqui. Tive a ideia, comecei no outro dia, sem saber muita coisa, sem saber de muita coisa de técnica, enfim. Vamos fazendo e vendo um dia de cada vez e evoluindo e testando, acertando e aí você entrega um bolo para um cliente que deu errado. Para muita gente. Na verdade, a culpa foi minha, né? Porque ela fazia os bolos no pote e uma mulher que morava na rua que a gente... Ela comeu do bolo no pote, né? Tá. Não existia bolo decorado. Ela não sabia ainda fazer um bolo decorado. Já tô imaginando o que você fez lá. E quando ela chegou, ela disse, se vocês fazem bolo decorado, eu faço. É isso. Bem assim. E ela disse, menino... Era isso que eu tava imaginando. Deus, eu nunca fiz um bolo decorado. Eu digo, não, mas eu confio em você, vai dar certo. E nesse dia, entre aspas, foi o dia da frustração. Porque o bolo dela de pote era um bolo bem fofinho. E a galera gostava porque era fofinho. Isso. Mas a gente nunca imaginou que um bolo decorado ele não poderia ser tão fofinho, né? E esse bolo dela derregava pro lado, caía pro outro. E aí tu desespero pra ela chorava de um lado e eu digo, meu irmão, eu arrumei essa branca, eu tenho que resolver. Aí saí correndo, não foi? Foi. Fui lá no mercadinho que tinha lá próximo da rua e comprei aqueles biscoitos wafe. Botamos ao redor, passamos um laço, apertamos, o bicho ficou todo assim, juntadozinho. E a gente entregou. E quando eu fui entregar, eu disse, olha, eu fiz bem fofinho. Fiz bem fofinho, entendeu? Que nem aquela massinha do bolo no pote. A gente botou aqui por conta da gente, mas não era conta da gente. É porque se soltasse o bolo. E ali começou. Ali foi sempre com desafios. E esse foi... Mas foi um desafio e foi um risco. Demais. Mas a vida é risco, né? Mas desse desafio foi quando eu fiz esse curso e melhorei. Mas você nunca iria, talvez, se não tivesse passado por isso. Verdade. E você entendesse que ali você precisava melhorar. Aprender técnica, aprender o que fazer nessa situação. Entende? É por isso que eu tava falando naquela hora que muitas pessoas nesse ponto desistem. Não é pra mim. Não sei fazer bolo. Para muitas pessoas... Ali era o ponto final. Era o ponto final. Vocês foram o ponto da mudança. Ele já pensou diferente. Epa. Qual foi o estalo, assim? Qual o momento que deu estalo? Porque pode ser que eu esteja... Vai sair na rua vendendo um bolo de pote. Você já vislumbrava algo maior, vendendo bolo de pote na rua, batendo de porta em porta? Não. Qual foi o momento do estado? Foi desse bolo? Foi de algum bolo, alguma encomenda que vocês pegaram para vocês assim, não? Quando nasceu assim a Ágape, quando realmente a gente disse, poxa, dá certo, foi quando a gente aplicou o bolo vulcão. Tá. Aí a gente começou a vender, não foi? Foi, do bolo vulcão veio o mini vulcão. Foi. Que teve até... A gente começou a fazer... Foi na época que ele ficou desempregado e a gente começou a viver do mini vulcão. Caramba. Aí foi madeira. Aí não tinha... Teve várias... Aí não tinha... Ela fazia, eu botava no isopor, na ia pra frente de colégio. de carga. Eu não tinha nem bicicleta no começo, Foi, né? Era só o isopor. Aí ia pra feira, aí ia pra colégio, aí ia pra porta de colégio, ia pra praça. Aí de repente eu vendia tudo, aí vinha correndo. Porque cabia 44 bolo de pó. Caixa. Aí nós saía tudo aí. Aí foi quando começou a vender. E ela, entre aspas, ela segurou a barra. Eu vendia e ela fazia. E era só na produção, só era você. Era só ela. Ela era Deus. Bela madeira, mesmo. E quando a gente foi para o mini vulcão, Deus, né? Assim, eu tava trabalhando, fazendo recheio. Uhum.
E eu me emociono, né, quando eu falo sobre... Porque eu estava fazendo recheio e bolo. Foi quando meu fogão explodiu, quando eu estava mexendo o recheio. E dali, eu não entendia. Mas Deus, ele sabia perfeitamente o que ia fazer para nos abençoar. Porque eu fiquei desesperada. Eu ainda desliguei o botijão e saí correndo com a minha filha. Ele não estava em casa, estava no trabalho. E daí foi quando veio o meu avô, quando soube, ele disse, olha, não dá para você trabalhar num forno qualquer. Você tem que ter um forno industrial. E dali ele foi e me deu de presente esse forno industrial. E dali foi quando a gente fez vários mini vulcão, ele ficou desempregado. E a gente começou a vender. E a gente se sustentou com o mini vulcão. E foi que o pessoal começou a conhecer. E vinha gente de um ponto, vinha gente do outro. E o povo da rua ficava, oxi. Muita que é isso que gente. tá acontecendo, mesmo? E carros, pessoas de carrão, assim, paravam lá para pegar os bolos. Era bolo caseiro. Na época. Bolo caseiro, mini vulcão. Era gente de todo canto. Eu tenho comigo, assim, que algumas coisas que acontecem na vida da gente, que muita gente culpa Deus, porque eu acho que quando você questiona Deus ou por que isso acontece comigo, você está duvidando de quem Ele é e do que Ele faz na sua vida, tá? Mas eu acho que Deus permite algumas situações. Isso é como eu levo a minha vida. Eu nunca pergunto a Deus por quê, né? Eu sempre pergunto a Ele para quê? O que é que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Talvez quando o seu fogão explodiu, foi Deus querendo dizer assim, vamos ver se eles querem mesmo viver de confeitaria. Eu acho que algumas situações que acontecem na vida da gente é muito mais... Não é para Deus nos testar. Talvez seja. Mas eu acho que é para Deus nos treinar. Para deixar a gente mais forte. Porque hoje explode o fogão, amanhã pode acontecer outra coisa e acabar o gás na hora do forno e enfim, né? A vida não é uma linha reta crescente, né? A vida é altos e baixos. Muitas curvas. E a gente passou por várias, viu? Ela já teve um tempo que ela tava fritando salgado e pôs óleo na cara dela. Nossa. Queimou a cara e eu peguei ela, saí correndo para o chuveiro e água. Teve um dia que a gente tava tão esgotado de fazer vulcão. A gente, vamos dar um cochilozinho, não foi? Queimou tudo. Queimou tudo. 2 formas. Agora, isso foi pra internet? Não. É sobre isso que eu falo muito aqui, sabe? Na internet a gente só vê e acha que a confeitaria Agape não dá nada errado, irmão. Na Agape é tudo tranquilo, é mar de rosa, cara. A internet engana muita gente. Engana. É um jardim perfeito, né? Puxa, é um mundo ideal. E, sim, já como eu falei, conversei com várias pessoas aqui, cara, e muitas histórias coincidem por esses percalços de bastidor, né? Que ninguém mostra. Ninguém mostra, né? Se esgota, chega um momento que você diz mesmo, o que é que eu tô fazendo aqui? Por que eu tomei esse... Que loucura, né? Mas, nesses 12 anos, já pensou em desistir? Rapaz, não é o desistir. A gente tenta mudar o caminho, porque às vezes se torna muito árduo. E eu falo árduo assim, porque hoje, ainda hoje, ela que dá conta. Mas você tem gente ajudando. Não? Eu sempre digo pra ela, rapaz, tu é doido, bicho. Tu é madeira. Ela é madeira. E ela é assim, ela tem um hiperfoco muito grande, que às vezes até me incomoda, porque, um exemplo, se ela começar a fazer um bolo, pode dar 4 horas da manhã, 6, 8, ela só para quando termina. Quando finaliza. Eu digo, ela larga tudo aí, rapaz, amanhã ela diz, não, é aqui, ela vai. Tem vezes que eu durmo lá, acordo e ela ainda tá no rojão. Ela não para, não. Mas isso é muito bom, esse equilíbrio, sabia? Porque acho que vocês são complementares. Essa parceria que dá certo. A parceria que dá certo geralmente é que se complementa. Você imagine se fosse 2 hiperfocados, ou se fosse 2 dizendo, não, deixa aí, não, é mesmo, amanhã é tempo. Verdade.
Eu tenho certeza que quem chamou pra cochilar foi você. Ela foi e o bolo queimou. Tá vendo? Eu disse, não, E eu senti o a cheiro. gente colocou agora. Eu disse, a gente colocou agora. É um cochilo. E esse cochilo, meu irmão. Quem é o lado criativo da dupla? Assim, criativo depende da área. Na área de alimentação é com ela. Mas da comunicação, Aí é comigo. A comunicação, tá vendo? A na questão de complementariedade finanças. é isso. Eu costumo dizer, a gente fez até uma live com os amigos da gente, né? Que casal que empreende junto enriquece junto. Não tem pra onde. Isso é um tabu que tem na sociedade. Pois que tá é, errado. então, eu tenho uns questionamentos com relação a isso, assim, pra passar pra vocês dizerem às pessoas. Porque, assim, é perfeito, pô, empreender com a pessoa que eu escolhi pra maravilhoso. dividir a vida. Mas vocês também levam os boletos pra casa ou os boletos ficam na Ágape? Vocês levam os BO da Ágape pra dentro de casa ou fica na Ágape? A gente chegou no nível que hoje os boletos não dominam a gente, não. Os boletos, problema, sei lá, o que for. A gente se comunica muito. Tá. Eu e ela. A gente se comunica muito, né? Tá, A gente tem um diálogo muito bom. A gente tem um diálogo muito bom e é difícil a gente brigar por causa do negócio. Eu costumo dizer a ela, se aquilo estiver atrapalhando, eu vou e fecho, não quero nem saber. Vale mais nós, Tá. entendeu? A Ágape, ela é um complemento da nossa vida. Foi uma bênção que veio Entendi. para complementar. Entendi. A Ágape, ela não pode parar o que a gente quer que seja eterno, né? Perfeito. Então, às vezes, a gente nos deixa sufocar pela questão do dinheiro. Eu costumo dizer lá em casa, digo a ela, minha filha, que dinheiro, ele tem que ser nosso escravo. Exatamente. Perfeito. Ele tem que ser fêmea, ele tem que dar filhinho pra gente. Às vezes a gente, às vezes há conflitos por causa de, não, porque eu tô com uma dívida. Quem fez? Foi você, então pague, Vire. filho. Dê seus pulos. Foi o que iniciou a Ágape. Entendi. Tinha os boletos e a gente tinha que pagar. Na CEAL, na época, não esperava ninguém, não. A casal também não. Ela quer que você pague. Exatamente. E aí, você como homem da casa, não pode esperar cair a telha, não. Tem que ir pra cima. Aí, antes disso, eu já vendia jujuba na besta, né? Já levava os bolos dela pro trabalho. Aí ela começou a fazer pudim, eu começava a levar também. E aí, foi complementando. Hoje, graças a Deus... Assim, Deus me livre, mas em algum momento dessa jornada, enquanto casal, o negócio chegou a interferir Como assim? na relação de vocês? Não, por a gente conversar muito, assim, não interfere na relação. Tá. Mas a gente tem muito debate do que fazer. Entendi. E alinhamento. Melhorar. Perfeito. Do que melhorar, Do né? que melhorar. Porque eu sou mais cabeça dura, ela já... E pior que dá certo quando ela fala, entendeu? Olha aí, ó. É porque eu sou muito impulsivo, Entendi. entendeu? Pô, bicho. Ela já é mais equilibrada, a mente dela já é mais... A gente precisa melhorar aqui, pra dar certo aqui. Você acelera, ela dá uma embreagem. Calma. Eu Ele quero é fazer por acelerado. 1000 vias. Entendi. Ela disse, não, vamos logo por essa aqui, poxa, que Qual é a dá. vantagem do hiperfoco? Eu sou, vamos dizer assim, procrastinador. Eu mudei muito devido a ela. Tá. Porque eu tava pintando a parede aqui, aí de repente caiu um negócio ali, eu deixava de pintar, já ia fazer aquele negócio. Aí daquilo já ia pra fazer 10 coisas de uma vez. Não terminava nada. Aí ela que ficava no pé. Termina logo aqui, meu filho. Aí eu já... Então, ela foi que me trabalhou. Então, por isso que é tão bom essa questão da relação do casal e da pessoa entender que num casamento o fundamental é isso. Claro. São os dois. Independente de você ter uma empresa ou não, trabalhar ou não, se isso começar a trabalhar aquilo que é fundamental na sua vida, é melhor expelir. Isso é um pensamento meu, né? Eu digo pra ela e pra minha filha, eu largo tudo. Eu largo tudo. E qual é a maior virtude que você enxerga dele? A virtude dele, ele é uma pessoa persistente. Ele é uma pessoa que encoraja. Então, muitas das vezes, quando eu tava fraca, ele me encorajava. Me dava força, me fortalecia. Eu costumo dizer assim, que o Leandro na minha vida foi um presente de Deus.
Porque eu era uma pessoa muito negativa. Muito negativa. Eu tinha esse ponto negativo. E tudo eu queria desistir. Mas ele sempre persistia em mim. Ele acreditou em mim. Não, demais, né? Demais. É hoje. É hoje. Então, nossa história me emociona muito, porque a gente cresceu junto, a gente criou uma relação muito de diálogo, de companheirismo. Mesmo no trabalho, mesmo cansadas, a gente sempre tenta estar junto. Um perto do outro, a gente é junto até demais. Até as pessoas dizem, menino, não separa não, Mas ele me encoraja, ele é persistente, é uma pessoa que me fortalece. Porque existem relacionamentos que são relacionamentos de posse. São pessoas possessíveis. Então, eu assim, é um pensamento meu. Quando um relacionamento começa a trazer peso para um dos lados, já não é mais um relacionamento, né? É um domínio, né? Exatamente. Então, a melhor coisa é você viver com uma pessoa e viver leve. Você saber que tem, assim, o colo. E o colo que eu tô falando não é você chegar e botar a cabeça, não. O colo é quando você tá cansado, tá assim, dizendo, meu irmão, tá uma barra, viu? Tá difícil. E vem a sua nega assim, diz, chegue pra cá. Chegue pra cá que eu tô aqui. Segura a mão um pouquinho. E sempre eu acreditei nela porque eu vi esse potencial. E assim, eu aprendi muito com a minha mãe, com meu pai, que desistir não é opção, não. Não. Não tem como desistir. Então eu sempre fui assim pra cima. Eu odeio pessoa negativa. O espírito da minha vida tem esse poder do saia da minha vida. Eu consegui obter isso. Eu não quero você na minha vida porque vai interferir. Entendeu? Existem pesos que a gente leva, existem situações que a gente leva, pessoas que a gente leva, que elas estão bloqueando a nossa prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não é dinheiro. Não. Porque as pessoas entendem que a prosperidade é você ter tudo. Não, mas a prosperidade é nunca te faltar nada. Só tem um pão, mas tem um pão. Só tem uma bolacha, mas tem uma bolacha. A gente passou por uma situação, né? Conta aí um pouco. Da bolacha. Sim. E quando a gente tinha a nossa filha, que foi até na época dos bolos de pote, que a gente decidiu, foi quando ele ligou pra mim e fez, minha filha, você já almoçou? Aí eu fiz, ainda não, porque só tem um pacote de bolacha creme crack que eu vou esperar nós dois tomar café juntos. Foi. Foi bom. E ali doía, porque você via aquele pacote e só tinha aquele. O amanhã. E o amanhã Isso, Deus pertencia. Então foi onde a gente buscou forças. E eu olhava assim e eu dizia, meu irmão, não acredito que eu tirei a menina da casa do pai dela pra fazer um negócio desse. E ele era uma pessoa muito assim, dura pra pedir ajuda. Não tinha. Era nós dois mesmo, ali, nós dois. Ou vive nós dois, morre nós dois. E eu disse a ela, teve um dia, não foi que eu disse, vá pra casa do seu pai? Ela disse, não, eu casei com você, então se é pra comer ovo, come nós dois. Se é pra comer bolacha, come nós dois. Eu digo, pronto. Hoje come carne comigo. Verdade. Mas não tem como dar errado numa relação assim, né? É bom demais. Quando os dois estão alinhados, né? Que eu acho que o segredo da relação não é a preocupação de que se alguém irá me fazer feliz. É a preocupação de como é que eu faço a outra pessoa feliz. É verdade. Que amor é doação. Então, ela tinha um pacote de biscoito, ela tava com fome, mas ela preferia esperar você chegar para dividir com você o pacote de biscoito. Isso é sublime. Isso eu acho não. Isso é enxergar o outro, né, com amor mesmo e tamo junto pra tudo e pra todas as fases da vida. Meu casamento foi muito assim também no começo. Fiz 29 anos de casado. Agora em julho, esse mês eu fiz 29 anos de casado. E no começo da gente era assim. Café da manhã era um misto, o almoço era um misto e o jantar era um misto. Só tinha pão, queijo e presunto em casa. A gente era uma cama, era uma panela elétrica, não era salsicha e macarrão. Meu Deus do céu. E construímos a história juntos e ela hoje é minha sócia, ela não trabalha comigo, mas todas as grandes decisões eu só confio nela para tomar.
E uma coisa que eu aprendi, 99% das vezes, ela tá certa. Essa teimosia, mas essa teimosia que geralmente a gente homem tem, é porque a gente quer resolver, irmão. Vou falar por mim, eu quero resolver e não quero dar trabalho a ela, eu quero resolver do meu jeito para ela nem incomodasse. Mas dividir a jornada juntos é o que faz a gente crescer, né? A gente e você, a gente que eu digo, a gente enquanto casal crescer. E olhando para trás da história de vocês, assim, qual foi talvez o maior erro que vocês acham que cometeram? Enquanto negócio, vamos falar de negócio aqui. Enquanto confeitaria Agape, teve alguma coisa que, poxa, a gente tomou essa decisão, mas não era para ter feito, deu errado e a gente recalculou rota. Porque a vida é como você falou, não deu certo, irmão. Esquece. A gente pensou assim, botar o ponto físico. Assim, nu e cru. Do mesmo jeito que foi quando começou o bolo de pote. No outro dia foi comprar farinha e... E a gente botou, assim... É um mistério, porque a gente crê muito que Deus, ele é um Deus de mistério, viu, bicho? Total. Porque eu lembro que quando a gente inaugurou, né, nega? Não tinha 20 confeiteiras, não. Tinha só ela. E Nossa. Produção pra 2 meses ela fez só. Então não dormiu, né? Várias noites, porque se ela dormiu, demora uma noite toda pra fazer um bolo. Imagina pra inaugurar uma loja. Um zumbi, meu amigo. Foi ela, fabricou tudo, do salgado ao doce, tudo. Mas tu faz o que, Leandro, na cozinha? Eu abuso ela. Mas eu ajudo, eu lavo um prato. Aí ela me ensinou a fazer alguns recheios. Hoje eu já faço o recheio, né? Aí já tirei menos trabalho. Sim, Mas assim, na época do vulcão, né? Eu já fazia massa e tal. Aí como eu comecei a trabalhar, aí, vamos dizer assim, tirou mais tempo do que eu ficava com ela na cozinha. Mas ela me ensinou muita coisa. Mas tu já virou um confeiteiro hoje. Tem que ser, né, irmão? É meu ajudante. E quando a gente abriu no dia da inauguração, meu amigo, era gente, bicho. Foi gente que eu só lembrava daquela passagem da mulher do azeite, que só tinha só uma vasilha. Meu amigo, era gente que o cabo pedia aqui, eu não sabia se o cara tinha pago, e era gente. E teve um momento que eu tava ali, que eu tava no caixa, e eu olhava e contemplando como Deus é fiel. E aí eu falo, às vezes a pessoa leva como religião, eu levo como fé, como palpável. Deus, ele sempre foi fiel na vida da gente. Muito, velho. Tinha pouco, mas nunca faltou, não. A gente... Teve um tempo que a gente morava no Clima Bom. É um testemunho que não é ligado à confeitaria, mas é a vida. E tava apertado mesmo, apertado. Eu tava lá em cima, e ela também tava lá em cima, aquela porta bateu, ela desceu, e eu olhei, cadê a Roberta? A Roberta sumiu. De repente, isso tava faltando o leite da nossa filha, viu? De repente, quando a Roberta sobe, com cremogema desse tamanho, com leite, com mucilão, e eu disse... Na minha mente eu disse, não acredito que a Roberta pegou o cartão com alguém. Nós já estamos apertados, eu não acredito. Porque era a única escape que tinha. Eu disse, você arrumou isso aonde? Aí ela disse, foi a irmã Maria, lá da igreja. A irmã Maria, a gente mal conversava com a irmã Maria. Meu Deus. E ela disse o quê? Eu vim aqui porque Deus não deixou eu dormir pensando em vocês. Foi, velho. Foi demais. E Deus me incomodou para comprar tudo que for de leite para sua filha, tudo que ela precisar. Não vim porque tá tudo fechado, não foi? Ela Foi. disse. Esse dia foi... E a gente não era de compartilhar com ninguém. Nem com nossos pais. A gente passou muita dificuldade com nossos pais. A gente ali calado, a gente ficava pensando de como ia comprar o leite. E ela bateu na minha porta e disse, vamos ali agora. E ele me procurando, quando eu voltei, foi com sacos grandes. Ela fez pra durar. Isso é Deus purinho. Foi Deus puro. É muito real ele na nossa vida. Até os nossos pais mesmo, a gente não dizia nada. De repente, a mãe dela, minha mãe, mandava uma feira por alguém. No ônibus, dentro do ônibus. Era loucura. Era assim, era Deus. Deus. Só buscar lá no ponto. Aí a gente, já era feira.
E Deus foi provendo. A gente, quando casou, dormia no chão, mas pense no chão gostoso. É assim, cada momento da gente, a gente desfrutou. Eu converso muito com Deus e com as pessoas, e a vida da gente é feita de detalhes, a gente tem que desfrutar de cada momentinho, né? Então a gente tá em casa, a gente tá desfrutando agora de um passarinho. E a gente ri, a gente manga daquele passarinho, tá, botar um passarinho, a gente... Ou seja, são momentos simples, mas que traz aquela unidade, entendeu? Você vê minha filha, ela é assim, desse mesmo jeito, e gargalha e ri, e é uma resenha, e fica até altas horas conversando com a mãe. Então a gente fez um pacto de ninguém atrapalhar a gente. E ponto. Ninguém. Nunca vai atrapalhar a gente. Uma coisa que eu pensei muito de vocês é que a gratidão é um negócio que faz muito parte do... Faz. Tem Você como- fala, você vive naquele momento, um momento que é único, que as pessoas sempre ficam esperando o grande momento acontecer. Não, Mas a vida é feita de... pequenos. E eu sempre tenho uma frase que eu escutei há muito tempo, que eu sempre levo comigo, que a gratidão abre muitas portas, principalmente as do céu. Verdade. Verdade. Se a gente não souber agradecer por estar aqui batendo papo, que sendo brincar há mais de 24 horas atrás, não passava na cabeça da gente que a gente tava aqui batendo papo. E que bom e a gente tá aqui batendo papo, entendeu? Que bom que eu tô aprendendo, escutando vocês assim. E na minha cabeça também passa um filme, que eu passo um filme da vida da gente, porque geralmente a gente, quando escuta o outro, eu faço muito exercício de trazer isso para refletir na minha vida. Eu sempre digo que a principal pessoa que aprende com isso aqui, na maioria das vezes, não é nem quem está assistindo e nem quem é entrevisto, sou eu. Tá? Que a vida de cada um de vocês, a história de cada um de vocês tem me enriquecido nesses anos e tem me feito olhar para mim e dizer, cara, como eu sou privilegiado. Como eu sou privilegiado. Hoje a confeitaria, como é o cardápio da confeitaria? Hoje a confeitaria tem a física, a loja física, que é pronta entrega, ou é só encomenda? Não, é Pronta entrega. pronta entrega. Se eu A for gente- lá a gente amanhã, não- 2 horas hoje da a gente não tarde, faz tem um... mais- A gente não faz mais bolo decorado hoje. Ah, é? A gente parou um bolo decorado, Também não tem como, né? não tinha. Não, e o bolo decorado, velho, é porque eu acho que ninguém tem coragem de dizer, mas, meu irmão, é árduo, bicho. Porque você começa a trabalhar com pessoas e as pessoas, ela não têm, vamos dizer assim, uma segurança no que ela vai pedir. Tá. E por ela estar pedindo, muitas vezes ela não confia no trabalho enquanto o trabalho não está feito. É só conferir pra ele pronto. Depois o bolo É difícil. Aí você antes de lidar com pronto isso, ela né? fica, olha, puxa pra esquerda, viu? Puxa pra direita. Ali era um A, mas bota um A maiúsculo, bota um negrito. E isso não era um bolo só que a gente fazia. Tinha de ela fazer 3 bolos e Decorados. decorados, de andar E e ainda fui fazer o quê? Inventar de fazer o quê? topo. Comprar uma máquina pra fazer os topos. Não, porque a gente rodava muito. Assim, ela é uma autodidata. Tá. É uma autodidata mesmo. Ela é assim. Eu vou fazer isso, aí faz. Tá. E a gente corria atrás de topo e muitas vezes a gente sofria que o bolo estava pronto, a Aí pessoa tem que ia fazer terceirizar topo, isso, né? a O pessoa nome não vinha fazia, errado. o nome vinha errado, o A cliente não queria saber. a idade, né? A Era? idade, e era muito exposto. Comendo o bolo a quem? Você. Não, é né? sério. E o cliente não queria, Nossa. queria o nome certo. Uhum. Se faltasse, a gente colocasse faltando um Y, Oxe, se botasse o I no lugar do Y, aí as uma pessoas briga. reclamavam. Aí você Ficavam- disseram, vou fazer topo. Vou fazer. ela, né? Ela. Aí eu já Ela tinha disse, um trabalho, foi pra É outro. porque ela dá ideia, né? O nego, eu tô pensando em fazer topo, aí eu vou pra comprar máquina. Ele comprou. Nem pondera assim, mas veja só. Porque eu sei que ela não conseguiu mesmo. Não tem jeito. Porque ela viu? bota na cabeça, aí ela começou a fazer topo, né? E aí tem o tempo do topo, fala aí. Aí eu comecei a fazer o topo dava errado, mas eu nunca Foi parei. aprendendo. Fui aprendendo. Depois eu comecei a fazer topo de olhos fechados. Entendi. Então ali já complementou. Mas ficava cansativo, porque cada cliente é um topo. Trabalho com vendas.
Você também trabalha com venda. Todo mundo trabalha com venda, na verdade. Aí tem uma frase que diz assim, bem antiga, que diz assim: o cliente tem sempre razão. Questiono bastante essa frase. Eu também não aceito. Muitas das vezes, ele nem sabe o que ele quer. Então, como é que ele vai ter razão? Ele tem razão quando ele tem razão. Quando ele tem razão. Mas muito, é como você falou. Ele só confia depois de pronto. Antes, ele não sabe. Primeiro, se ele soubesse fazer bolo, ele poderia até lhe questionar. Não, acho que não devia ser feito desse jeito. Mas ele, na maioria das vezes ele não sabe. E às vezes questiona você por uma situação que você diz, não, eu sei que vai dar certo, porque no final, É verdade. né? Lidar com esse tipo de situação, para quem faz bolo decorado, deve ser um desafio gigante. Você é do tipo daquele time que faz, faça do jeito que você quiser, ou é do time que ele entrega, eu quero assim, você... Não, eles queriam assim. Igual. E eu quero assim, igual. Até a letra, a fonte, a gente tinha que ir E atrás. atrás. E se a fonte, porque às vezes tem fonte que a letra maiúscula ficava como se fosse minúscula, né? Tá, Assim. tá. Aí tinha cliente que dizia, eu quero esse T maiúsculo. Você botou minúsculo. Nossa. Então ficava. Aí eu dizia, meu Deus, vou ter que refazer. E por ela ser perfeccionista, Uhum. E eu queria fazer do Aí era jeito que estresse. o cliente queria. teve Eu até um sempre post que a assim. gente fez que a cliente pediu uma foto e eu postei essa foto e depois tirei e mostrei o bolo. Pronto. Igual a foto. Idêntico. 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 Ela é assim, né? Então, ela é assim, ela se cobra muito nessa questão. A gente chegou num patamar assim de qualidade que a gente não aceita que o cliente ele não prove uma coisa de qualidade. Por isso que eu digo que não é sobre dinheiro. Chegou um ponto dessa questão do topo, voltando para essa questão do topo, que ela tava ganhando muito dinheiro. Tá. Muito. E ali quem tava tomando conta já não era mais ela, era o dinheiro. E aí ela... Conte, filho. E aí eu decidi parar Decidiu parar. de fazer o topo. Ela ouviu Deus falar com ela, né? Porque senão eu ia ou entrar numa depressão, Tá. porque eu tava demais, tipo, eu amanhecia, porque ali o dinheiro era muito. O topo me dava muito dinheiro, porque além de fazer o meu, eu comecei a pegar de outras Terceirizar confeiteiras. para outras pessoas. Porque as confeiteiras começaram a amar o meu trabalho e começaram a pedir. Pedia muito, muito topo, muito, muito, muito. Às vezes ele chegava e entregar comigo os topos também. Mas teve uma hora que eu escutei Deus dizer, pare agora. Foi difícil? E foi difícil para mim, porque era um dinheiro ali que eu tava gostando, né? Mas quando eu ouvi Deus dizer, pare agora, eu ainda fui teimosa. Aí fui fazer ainda. Aí a minha máquina começou a cortar toda errada. E às vezes a gente acha que não, né? Uhum. Aí eu disse, eu tenho que parar. E eu vou parar. Foi quando eu parei de vez. E Não faço quando e pronto. foi, e quando veio essa questão também da decisão do bolo decorado. Da gente parar também. Aí mudaram, A gente... deu uma guinada, não faço mais bolo decorado, eu vou fazer Não, mas E também não pronto. foi só assim, porque a gente já começou a fazer o delivery. Já começou a fazer o delivery. Tá. Em casa. tá, A gente vendia tá, em casa. tá. A gente tinha um delivery final de semana. Sábado, sexta, sábado e domingo. A gente fazia fatias de tortas. Aí nesse delivery vocês já abriram com quantos Aí produtos? dali, do delivery, a gente viu que começou a ter mais rotatividade do que o bolo decorado. Sim. Porque o bolo decorado é algo que é mais... É porque é uma venda que o cliente lhe procura. Né? E os clientes, eles queriam muito assim, o bolo decorado, tipo, eu quero pra amanhã. Normal. Isso é normal. Então, não tinha como fazer um bolo decorado Era um do bolinho, jeito, né? Só um bolinho. Uhum. E dali foi quando a gente começou o delivery. E o delivery foi que foi bem Mas melhor. houve um planejamento dessa vez. Não. Nunca houve planejamento. Porque, pronto, os sabores que a gente tem de torta hoje. São quantos? É porque, assim, hoje a gente não tem um cardápio. Tá, certo. Hoje a gente tá numa moldagem de cardápio. Tá O que é que montando, acontece? entendendo O cliente. o que é que você que tem Eles mais mais demanda. Poxa, isso, pronto. A gente tem Perfeito. uma torta que é recorde de vendas, que é de morango e é de alpino. Certo. É uma torta que é como se você estivesse comendo uma barra de chocolate, poxa.
não é doce. Tá. Então eu costumo dizer ao cliente, se você não gostar, você não paga não, bicho. Você não vai pagar R$1 se você não gostar. Mais segurança, viu? Então, mas foi muito dinheiro investido, muito tempo, muito erro, muito da mãe, da sobrinha, da tia, prova, come, vê e tá bom. Assim. Mas uma coisa que eu falo bastante, todo podcast eu falo aqui, cara. Tem que ter teste, tem que ter aprendizado. Vai perder dinheiro com ingrediente que vai dar errado a receita enquanto você tá testando. Ninguém vai estalar o dedo e ficou perfeito. Não, amigo. Todo mundo que faz sucesso hoje passou pela jornada de que teve que investir dinheiro, jogou mais um produto fora. E tem que ter também o produto bom, a precificação. Outra coisa que as pessoas... Porque não adianta fazer só o produto. Eu sempre disse a ele, porque no início ele achava assim que o produto tinha que ser qualquer um da prateleira. E eu dizia, não tem que ser. Não tem que ser. Eu sempre fui dura pra isso. Eu dizia a ele, não tem que ser. Porque eu era o cara que vende. Eu digo, se for esse, eu vendo. Se for esse, não, e eu dizia a ele assim, mas ela dizia, não, porque se fosse eu comendo. Eu quero um produto como se fosse pra mim, eu comendo. Então aqui eu gosto, esse é gostoso, esse é bom. E eu tô vendendo o que é bom. Então isso é o que faz os clientes, às vezes... Volta a fazer o bolo decorado, eu quero um bolo decorado, eu só quero o teu. Porque assim, sabe do sabor, sabe da qualidade. O pessoal, seus clientes que eram do bolo decorado migraram pro delivery? Tem muitos. Muitos. Porque já conhece, né? Tem uns que a gente ainda às vezes chora muito, a gente fazer o seu bolo. Vou fazer o seu. Abriu uma exceção. Faz o da minha filha. Eu tenho uma amiga agora que ganhou uma sobrinha, né? Ela direto, pode abrir uma vaga pra mim, por favor, para os meus versários, porque a gente só quer o seu bolo. Aí eu digo, mulher, eu vou olhar, viu? Porque eu tô ocupada. Apesar de não ter um cardápio hoje, mas vocês têm noção de quantos tipos de bolo você coloca no delivery por dia? A gente coloca alpina, a gente tem bolo de pote, ninho com chandelle, tem de ninho, a gente tem uns brownies também, tem empada de frango. Tem salgado também. Tem a nossa coxinha de costela. Você tá sozinho nessa produção. Ela é madura. Eu perguntei de propósito pra saber. Hoje eu só faço os cremes, pra falar a verdade. Só tô fazendo porque ela ensinou. Né? E passa pelo padrão de qualidade. Eu sou uma pessoa muito assim... centrada, eu digo, eu vou fazer isso hoje. Já faz sua programação. E amanhã eu faço esse. Não, assim, a produção que eu vou fazer em 10 dias. E quando ele olha... 2 horas. Aí eu faço... Quando ele olha, tá tudo pronto. Como é isso? Aí eu fico assim... Tem dia que ela tá um pouco mais debilitada. Cansada. Ela diz, eita, nem pude fazer isso. E entra num conflito dela com ela mesma. Porque ela sabe... O quanto pode dar e não tá dando, né, entre aspas. Se cobra. E se cobra. Elas cobram. Mas é muito gratificante quando a gente vê. Voa muito rápido. Eu digo até nos stories, eu digo, pessoal, peça logo, porque voa. Quem conhece já sabe, vocês pensam que é brincadeira, que é mentira. O bolo de pote, a gente faz 50 e ele chega pra mim e diz-me assim... Olha, vai ter que fazer mesmo, porque acabou. Rapidinho. Aí ela faz... Eu disse... A gente fez agora. Eu fiz agora. Aí ele, sim, mas vai ter que fazer mais, porque acabou. É muito rápido. Porque tem cliente que gosta mesmo do bolo de pote. Tem cliente que compra de 7 e 8 lá. Bolo de pote? Um cliente? Um cliente só. Ele disse, esse bolo aí leva pro de trabalho, pote é o melhor. Ele pede 15. Aí você fica, tá, poxa... E a gente preza muito pela questão de validade, pela questão de qualidade. Hoje você vê muitas prateleiras cheias, mas você não sabe se tem uma qualidade ali. A gente fala isso por vivência. Tá linda, tá maravilhosa, tem muita coisa, mas de quanto dia? Quanto tempo passou aquela torta ali? A gente não consegue... Ela faz uma torta do dia, ela faz na madrugada para o dia. Meu Deus do céu. Porque ela tem esse cuidado. Porque... Mas você não faz produto todo dia, não? Não, mas hoje a gente já tem os refrigeradores. Tem as técnicas de congelamento, beleza. Mas você não produz todo dia, não? Não, recheios, essas coisas. Já faz, já tá no... É super organizada, eu acho que ela já tem um planejamento.
E às vezes os clientes não deixam planejar. Como é que você planeja e vai acabando e você vai Eu tentando... tenho que repor, fazer. Mas eu vejo em vocês dois. Eu passei desde ontem, fiquei olhando o Instagram de vocês, tá? Voltando a falar de complementariedade, você tem uma comunicação absurda. Vocês conseguiram juntar duas coisas incríveis. Produto bom, com saber vender e comunicar. Que não adianta fazer um produto bom e não saber vender e comunicar. Não, quem vai comprar se você não fala? Se você não fala do seu produto, como é que você quer vender ele? É verdade, é porque... Então a culpa é dele quando acabou de comprar. Eu entendi tudo agora. É porque... E ele quando fala bem assim pro cliente, você não vai pagar. Coma, você não vai pagar. Se você não gostar, você não paga. Isso é muita segurança Ele tem. naquilo que está vendendo. Muita. Eu Porque conheço ela, né? do outro lado é muita loucura. É porque eu conheço ela, né? Exatamente. Ela é muito... É 20 gramas, é 20 gramas, é 10 gramas. Eu fico, meu Deus do céu, Jesus. Eu não gosto de produtos que passam muito tempo. Aham. Eu sou muito melindrosa ali com os produtos. Eu não gosto de entregar algo fora da validade, algo ruim, algo estragado. Eu não gosto. Eu já disse, eu não gosto. Se sobrar, a gente come e dá. Eu prefiro. É mesmo. Da minha família, ou comer, ou guardar, ou jogar. Porque assim, ó, teve um dia que ela foi comprar um bolo, isso a gente morava no Clima Bom. E tu pediu uma mulher, não foi? Não, foi na padaria. Foi na porque padaria, eu tava foi. com vontade de comer um bolo. Uhum. Não queria fazer. E eu comprei, eu disse, tinha lá um novo, eu vi que tinha um lá bem bonito e tinha um lá já partido. Uhum. E eu disse, tem como ser desse? E aí ela disse, não, só se for esse. Que eu queria que... Porque aquele já era Entendi. passado. Aham. Aí eu disse, então bota desse mesmo. Eu aceitei. Mas quando eu cheguei em casa que eu abri, tava azedo. Tinha o cheiro de azedo, tava verde já, e eu não tinha nem visto lá. Porque é coberto, né? A gente não Uhum. vê. Eu voltei na padaria e disse, olha, se eu passar mal, se eu morrer, e aí, como é que fica? Não se preocupe, pegue do outro. Eu disse, eu queria do outro, mas você me deu desse. É uma responsabilidade. Quem trabalha com alimentação É muita muita responsabilidade. responsabilidade. Mas pra gente abrir, eu corri uns 4 meses, não foi? Foi. Porque todo mundo disse, só abre. Aí eu digo, não vou. Não, né? Aí tive que ir na vigilância, fui na vigilância sanitária. Aí o cara disse, não tá, eu digo, eu vou no outro dia. Fui um bocado de dia seguido. Correu. Fui no bombeiro, fui pedir alvará, Foi. tudo certinho, CNPJ e tal. O pessoal disse, meu irmão, mas você vai gastar mais dinheiro. Não vejo como um gasto, eu vejo como um É investimento. investimento. E Investimento em marca, investimento na qualidade, na sua reputação. Tudo isso para um negócio, isso aqui faz você sobreviver. assim, muita gente chama a gente, que hoje tem uma febre de fatia, né? Uhum. É, bora pra orla e tal, mas às vezes a gente olha e diz, não sei nem como eles vivem. É, né? Porque hoje a gente faz uma precificação muito detalhada de gastos, de inflação. Uhum. Eu tive que estudar para isso, Entendi. para não estar pegando ali, gastei 100 conto de produto e veio 120, tô com 20 de lucro. Não é aquilo. Não. É uma ilusão. Maria, meu Deus do céu. É Então ilusão. tem muita gente que vive isso e hoje tem gente que se espanta quando diz que tem fatia da gente que é R$28. Aí o cara diz, e a gente vende tudo. Consegue vender nesse preço? É. Até provar. Não, pronto, chegou a mãe, uma filha e a outra lá. Aí quanto é a fatia? 28, ela fez. Meu Deus do céu, por que tudo isso? Aí eu disse, você come, se não gostar, você não paga. Ela sentou na mesa, aí pediu a fatia e botou, pegou a empada e tal, aí comeu. Depois ela olhou e disse, agora eu já sei. Teve outro cliente também, um menino que ele ficava perguntando. Eu disse, meu irmão, esse cara perguntou uma semana e ainda não comprou. Aí eu disse, vem aqui na loja. Foi quando ele pegou, comprou. E hoje é cliente da gente, poxa. Entendeu? Hoje ele não gasta, ele investe. Porque é o slogan da nossa confeitaria, o amor em forma de sabor. O nome Ágape, ele vem de amor incondicional. Uhum. E eu via o quanto ela fazia assim com carinho. Eu vi o quanto ela
fazia com aquele jeitinho e eu ficava aqui olhando, eu dizia, eita, meu. E aquilo era um combustível para eu também vender com carinho. Entendi. Aí eu pegava e dizia, agora é comigo. Ela, tá, aí eu tomo. Você vende e você não vende. Nem você faz um bolo, nem você vende um bolo. Vocês vendem essência. Vocês vendem. Acho que passa na sua. Ver ela fazer, como você falou ali, né? É até uma inspiração. Conta a dedicação. Vocês vendem uma história, não é uma fatia de bolo. Ainda o povo diz é só um bolinho. Não é só um bolinho, nunca foi só um bolinho. É sempre uma história. É sempre um propósito ali atrás. É verdade, cada momento é triunfal, assim. Ela fazia bolo de um andar. Quando ela fez o primeiro bolo de 2 andares, é aquela alegria da gente, nós dois, ai, tal. Mas a gente não sabia que o bolo precisava de uma estrutura. O bolo ficava... Era de andar, mas ficava todo mole. Aí foi quando ela ia estudar, passava a madrugada ela estudando. Porque ela perguntava um, não dizia. Perguntava outro, não dizia. Falta muito isso na confeitaria, viu? Esse abençoar. Tá. Eu acho que as pessoas têm medo de perder espaço. Eu já fiz conta aqui para uma confeiteira. Eu disse, olha só. Maceió deve ter acho que 1,5 milhão de habitantes. Vamos supor que 10% das pessoas queiram comer um bolo. 1 milhão e 10% dá 150 mil pessoas. E aí? Tu consegue fazer para 1.000? Então tem espaço para todo mundo. Tem, poxa, tem. Mas hoje se degladeia, né? Aí é o que eu digo, onde o dinheiro não pode tomar conta. E outra coisa que eu vejo muito é o tipo de precificação que é com base na vizinha. É. Verdade. É na onde você mergulha. A vizinha vende 28, eu vendi o meu de 22. E não existe. Não fez, mas você fez conta? Vendendo por 22, sua conta vai fechar? Por quê? Por que você vai vender por 22, não? Sabe? Isso eu tenho um... Às vezes a gente até medo, sabe tem disso. até pena. Às vezes a gente olha e diz, meu Deus, que a pessoa tá todo dia ali. E a gente vê assim, o empenho da pessoa tá ali todo dia. Sim. Mas sabe que ela tá conquistando na tora. Tá comprando um cartão, porque a gente sabe que a gente viveu. A gente passou 11 anos de aluguel, não foi? Foi. 11 anos de aluguel, pra gente começar a construir a nossa casa. A gente teve que construir metade, dormir, não tinha reboco, não tinha nada, chuva na cara. Pra hoje a gente chegar no nosso lar e dizer, meu irmão... Olha aí. É glorificado. Não foi nunca só um bolinho. Não, nunca foi só um bolinho, né? Onde é que vocês enxergam a confeitaria Ágape daqui a 5 anos? Rapaz, a gente tem planos e... É porque a gente é meio louco, viu? Não, nada. Nem imagino, nem passou isso na minha cabeça quando escutei a história de vocês. É assim, é porque a gente não gira... As pessoas têm que entender, pode ser até um conflito para as pessoas. A gente não gira em torno da Ágape. Ela tem que girar em torno da gente. Tá. A Ágape tem que realizar os seus sonhos. Sonho de vocês. Dependendo do que for daqui para frente, a Ágape pode até não ser mais nossa. Entendeu? A gente pode vender a Ágape. Eu li uma frase, aprendi e coloquei ela como base. Que a construção ela nunca vai ser maior do que o construtor. O cara constrói um prédio, vende e constrói outro. Ele constrói outro, vende e constrói outro. Então, as pessoas não têm esse pensamento, elas se apegam àquilo ali. Ao ter. E o ter é muito banal. Mas né? se você se preocupar só com pode você vai ser. Exatamente. Pronto, você vai ser nós de Ágape, quem é que é Braga? Nada. A gente diz isso muito aos nossos familiares. Mas irmão, se tu adoecer hoje... Então é como se fosse o último dia. Teve um dia que a gente tá conversando com a minha mãe e outro dia morreu. Nossa. E a gente nunca achou. Pra mim, minha mãe era imortal, né? A gente acha. E quando a pessoa, por mais ignorante, por mais problema que dava, que esteja... Até a ignorância vira saudade, né? Verdade. A gente pensa, eita, meu Deus, meu pai tava aqui dando a bronca. E vira saudade, pô. Então, o viver tem que ser intenso. Tem uma passagem bíblica que diz assim: louco, e se eu pedir hoje, se pedirei hoje a tua alma? Isso é um choque toda vez que eu leio. Se pedir hoje a tua alma.
Então eu trabalho muito intenso, né? Eu acordo muito cedo, né? Faço de tudo para elas, mas ela também não consegue acordar tarde, eu não consigo dormir, aí tem gente que diz, não, poxa, mas tem que dar uma descansada. Eu digo, mas isso é a minha natureza, velho. Não é a natureza dela. Eu disse a ela, nega, durma até. Seu marido não tá aqui. Quando eu ligo, ela já tá acordada. Aí ela já tá de pé. Mas eu tenho certeza que não é sacrifício pra ela. É por exemplo assim, eu vou pro escritório sábado, eu fui pro escritório ontem. Aí tu vai dia sábado, domingo pro escritório. Mas não é um sacrifício, eu gosto. É prazeroso. É prazeroso. Não é coisa que, poxa, eu vou pro escritório. Não vou porque lá eu tenho ideia, eu gravo meus vídeos, sabe? Eu adianto minhas coisas, eu faço meu planejamento. Pra mim é um prazer fazer aquilo. Uma satisfação fazer aquilo. Né? Eu entender que eu estou crescendo fazer aquilo. Agora, poxa, eu vou, velho. Não tô indo pra canto nenhum. Aí realmente cansa, desanima. Mas quando você se dedica a algo que para algumas pessoas é sacrifício, mas para você é uma coisa que lhe satisfaz, sim. Eu uso todo dia uma frase lá onde eu executo a missão, né? Porque eu sempre digo que eu odeio trabalhar. Eu executo a missão. Eu não me sinto cansado porque eu não trabalho, velho. Eu vou pra ali, pra mim é uma diversão. Eu já lhe atendi lá. Foi, né? Você nem lembra? Eu lhe atendi lá, né? Eu executo a missão ali na Galvão Frios, ali naquela rua do Colégio São José. E eu digo, falo, repito todos os dias que eu odeio trabalhar e muita gente não entende. Porque você não pode levar a vida como peso, não. Pode. Existem pessoas que elas absorvem muitas cargas e hoje lá a gente chama de com ficha. Tá. E o pessoal fica às vezes muito tenso. Eu digo, relaxa, pessoal. Se você infartar aí, se você tiver uma derrame, você morre e eu vou. Lá me chamam de muralha, né? Eu digo, e o muralha vai ficar vivo porque eu sou zen. Eu não tô nem aí. Minha filha tá me esperando, minha mulher tá me esperando. E eu tô tranquilo, pô. Eu tô bem, não tô nem aí pra nada. E é assim no trabalho, é assim em casa. Às vezes pode vir um problema, mas eu tô sempre zen, velho. Porque eu sei que não vai mudar nada me aperreando. Não é. Também eu sou desse jeito. Eu tenho uns amigos, e até os mais antigos de faculdade, assim, meu amigo, esse acaba pra morrer de repente é uma semana que ele leva. Eu digo, uma semana pra morrer de repente. Vai levar uma semana. Eu digo, meu irmão. É bem demais viver. Bicho, calma. Morreu, vai ter morte, porque é a única coisa que eu não consigo dar jeito. É verdade. Mas o resto vai dar jeito, amigão. Vai dar jeito. Você vai gostar ou não vai gostar, mas a gente vai. É verdade. Né? Talvez a gente não se agrade com o jeito que as coisas vão. Mas, velho, amanhã, é como você falou, você tá conversando com sua mãe no dia, no outro dia. E aí? E você vê quando você não vê como um trabalho, realmente não dá aquele peso, porque eu acordo às 4, às vezes 3 e pouca, 4 horas, tal, tomo banho, vou executar minha missão na Galvão. Saindo de lá, eu já vou direto pra confeitaria, lá pra Ágape. Aí da Ágape... Se divertir de novo, em outro canto agora. Aí tem elas. Aí a gente tá ali, a gente troca ideia, a gente assiste, a gente resenha, mas a gente tem o nosso tempo, o nosso momento. Às vezes a gente fica até se cobrando, eita, a gente nunca mais saiu e tal, mas assim, é tão aconchegante em viver que não é uma coisa que atrapalha. Entendi. Faz falta, mas tem que ter. Tem que ter. Tem que ter, é o usufruir daquilo que você tá suando pra ter, né? Exatamente. E é muito bom. Se entrasse aqui nessa sala agora o Leandro e a Roberta de 12 anos atrás, começando, o que é que vocês diriam a eles? Persista. Continue. Você vai chegar lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Pode comer essa bolacha, que você vai comer carne, filho. Vai dar certo, não desista não. Pra gente encerrar, qual o conselho que vocês dariam para um casal? Aquele casal que tá escutando a gente agora, tá pensando em começar um negócio juntos, né? Mas estão com medo de dar o primeiro passo. Olha pra ali.
E aí, garota? Eu diria assim, comece, insista, se der errado, vai de novo, tenta mais uma vez. E assim, até conseguir conquistar. Eu disse à minha filha essa semana que dando conselhos a ela e ela às vezes fica meio... Eu disse, o seu pai não é melhor do que você não, ele só errou mais vezes. Então, tá com medo, é com medo mesmo. Assim, esse é o meu lado louco de ser, viu? Mas tenha um equilíbrio próximo de você. Eu tenho um equilíbrio próximo de mim, porque ela sabe que por mim eu tomo muitas decisões, eu pulo para depois ver o chão, entendeu? Eu sou muito... Porque, assim, eu tenho uma fé muito grande, velho. Eu acredito demais. Eu olho para ela, vamos fazer isso, eu digo, bora. Ela, não, mas tem que ver, não, mas vai dar certo. Aí ela já fica aqui, quando pensa que não, ela olha como é que ela pilha e já tá fazendo. Quando eu chego, já tá pronto. Ela é assim, entendeu? Mas ela ainda... E é você que é o agoniado. Mas ela faz acontecer. Então, para os casais hoje, eu digo que o que faz mover realmente o seu negócio é a cumplicidade. É vocês serem um só, como a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos feitos para ser uma só carne. Então a gente vive isso, essa só carne. A gente olhar, eu costumo dizer que a gente não tem sonhos, a gente tem propósito e meta. Sonho a gente de acorda e a gente tem propósito e metas. E a gente é muito organizado nessa questão de finanças. A gente nunca pula. A gente sempre pensa... Pronto, a gente está querendo, um exemplo, comprar um computador. Quanto é o computador? É 1.000. Quantos dias vai ser de venda? Tantos dias a gente vai e compra. E acabou, e não tem aperreio. A gente tá zen. A gente tá vivo. A gente já comeu bolacha, a gente já comeu. Entendeu? Então hoje, meu irmão, é só gratidão e acreditar que a gente vai construir de novo. A gente vai conseguir. E todo mundo pode conseguir. Não tenha medo, não existe concorrência para o melhor. Então, quando você dá o seu melhor, você é o melhor, ponto. Quando você dá o seu melhor, você é o melhor. Às vezes a gente acha que é o melhor quando você ultrapassa o outro, mas não é. Tem gente que vende banana que ganha mais do que você. Tem gente que vende picolé que ganha mais do que você. É porque o parâmetro do melhor é melhor do que alguém. Do que alguém. O sentido do ser melhor é ser melhor do que eu mesmo. Do que eu fui ontem, hoje eu tenho que ser melhor, amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje, depois e assim vai. A gente tem que ser melhor do que a gente mesmo. No outro a gente tá se comparando e é a pior coisa do mundo. Teve dia que ela tremia pra fazer um bolo comigo, me ajude. Hoje eu tô trabalhando, ela faz bolo terceiro, dá só. E aí? Sozinho, faz massa, faz recheio, prensa, bota em cima e acabou. Então, meu irmão, eu gosto de dizer, tem pessoas que dizem, olhe para trás e veja o que você já conseguiu. Exato. Pare de reclamar, né? Eu digo sempre nos meus stories, você já agradeceu hoje, velho? Você já agradeceu hoje? Ou só reclama? Ou você é ingrato, você é injusto? A gente é só agradecer, pô, respirou. Às vezes a gente reclama porque a gente tá passando dificuldades financeiras. Tem gente hoje no pronto-socorro que tá querendo suas dificuldades financeiras para sair daquele aparelho, pô. E a gente só reclama. Então tá zen, agradecer e Deus ele é fiel. E o tanto que a gente não leva os problemas da confeitaria para casa é que a minha filha, ela diz, mãe, eu não sei se eu vou ser confeiteira, mas eu quero tanto aprender a fazer que nem a senhora. Então ela não vê, ela nem repara se eu tô aperreada, se eu fiz algo de errado, e ela só vê. Ontem mesmo a minha irmã precisou de mim, ela disse, eu fiz um bolo, eu queria que você decorasse, porque eu não sei muito. E aí eu disse, tá certo, traz. Aí levou lá pra casa, ela disse, mãe, a senhora fez um milagre. Então, né, você vê que ela me admira, entendeu? Tem alguém que me admira, tem alguém ali que olha pra mim, então é por ela também que eu tô ali, eu luto por ela, pra dar o melhor, pra ela olhar e dizer, meu Deus, como minha mãe tem uma garra, eu quero ser igual a ela. Então isso dali é o que me fortalece. Eu olho pra ela quando ela diz, mãe, a senhora é a Barbie. Faz tudo. Dirige, faz bolo. Ela ainda diz assim, mãe, a
senhora dirige, a senhora pegou o bolo, a senhora deu um jeito. Então, ela me admira como ninguém. Então, eu tenho alguém que me admira além. Né? Ela olha pra mim e diz, mãe, a senhora dirige, a senhora é a Barbie, a senhora faz tudo, mãe. Isso então, é o que a gente chama de legado, né? Ela é que me inspira, ela chega e diz, ô mãe, eu quero fazer também um bolo de pote. Ô mãe, eu quero também fazer assim igual a senhora. Então, ela não vê, ela nem nota os problemas, ela vê que eu faço e faço com garra, né? Eu faço ali, eu dou o meu melhor, ela vê o meu melhor, né? Então, isso pra mim é incrível, isso daí pra mim já venci a vida. Já com o pai, ela faz assim, como ela diz alguma coisa, eu digo, rapaz, isso dá pra vender. Ela, o senhor quer vender tudo. É bem assim mesmo. Ela, o senhor quer vender tudo, pai. Eu faço às vezes uma comida e ele, que delícia, dá pra vender? Ela, ô pai, é pra gente. Isso daí não é pra vender, não. O senhor tudo quer vender. Ele faz vender. Ela ainda não sabe essa. Não foi picada pelo o bichinho das vendas. Casal, cara, não tenho nem palavras para agradecer esse papo aqui. A gente que tem que Foi agradecer. muito bom, muito leve, muito inspirador. Eu tenho certeza que quando Deus disse assim, chame o casal da Ágape, a gente teria um papo muito, muito enriquecedor, muito profundo e ao mesmo tempo muito leve. A gente falou de tudo, não teve medo de falar de tudo, de que passou comendo bolacha, porque era a única coisa que tinha, né? Que eu acho que isso se fala muito de humanizar a confeitaria, e é isso que é humanizar a confeitaria, né? A gente tá muito ser realista, né? A rede social deixou a gente muito palco, né? Muito glamour, muito vida que não é real, superficial. A gente fica muito raso porque acha que tudo que tá ali é correto e a vida do outro é sempre melhor do que a nossa. E a gente tá adoecendo por isso, as pessoas estão adoecendo por isso. Então, quando eu trago as pessoas aqui, principalmente as pessoas da confeitaria, para essa coisa da humanização, né? Como vocês falaram, ó, vão passar, vai ser difícil, é difícil para todo mundo, e por que não para você? Porque você não é melhor do que ninguém. Agora, tem uns que persistem e outros que desistem. Eu prefiro, né, o tímido que persistem, né? Que Deus continue abençoando vocês. Que continue deixando seu legado para Ana Laura, inspirando Ana Laura. Isso é a maior riqueza, né? Quando os filhos da gente se inspiram na gente, que tem uma frase que diz assim, que herança é o que a gente deixa para a pessoa, legado é o que a gente deixa na pessoa. E isso é o que vocês estão deixando, não somente não na Ana Laura, mas acho que todo mundo que convive, vive, conhece a história e a vida de vocês. Então, muitíssimo obrigado. Vou deixar aqui um kitzinho do patrocinador de hoje, que é a Dona Rita. Não sei se você já conhece. Aqui tem uma linha de embalagem, uma empresa nova. Chegou no mercado, ó. Embalagem 35, tem a Colomba. E tem pra cozinheira, viu? Olha aí, Nada. não queimar a mão. E aqui, esse foi um lançamento. Sempre que esse aqui é. Aqui com a. Show. Que a gente mostra para o Mini Vulcano. Né, isso pro Mini Vulcano, ele botar nas embalagens que esconde, bota na que aparece, que valoriza. Então, vou deixar aqui com vocês esse kit. E muito mais uma vez, muitíssimo obrigado. Qualquer dia desse eu vou aparecer lá Vou ver se o vendedor me convence. O vendedor me convence a comprar. E, gente, muitíssimo obrigado, né? Pela disponibilidade, por esse papo que foi incrível. E torço muito. E o que vocês precisarem, eu vou estar sempre aqui à disposição. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você já assistiu esse podcast aqui, esse precisa ser compartilhado com todo mundo. Não somente da confeitaria, com o pessoal da família, com os amigos. Porque é a história real, da vida real e do que a gente passa, pode passar e da nossa superação. Uma história incrível que acabou de ser contada pelos autores aqui. Então a gente se encontra no próximo LookCast.